Olá, muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Edson Marques, professor de Educação Física, e a gente vai estar falando de futsal, falando especificamente de regras de futsal, fazendo um resumo, uma atualização das regras de futsal para 2023. Então a gente vai conhecer algumas regras, os detalhes de algumas regras. Se você tiver dúvidas e quiser saber mais, deixa aqui no comentário que a gente vai estar também trazendo como resposta, como intervenção, algumas informações a respeito das regras do futsal e as adaptações que existem nas competições por aí afora. Então vem comigo, acompanhe esse vídeo falando sobre regras de futsal, incluindo as novidades para 2023. E se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, não custa nada, você ajuda o canal a ter um crescimento maior. Então, um forte abraço e vem comigo falando de regras de futsal. Muito bem, então falando de regras de futsal, a gente sabe que as regras do futsal elas foram inseridas em 1979, ainda pela a CBD, né, que era a Confederação Brasileira de Esportes, que estava orientando. Mas a regra 1 fala a quadra de jogo, né? Ou a lei 1 é a quadra de jogo, a superfície de jogo. Pela essa marcação da quadra, segundo a lei, né, ela existem as regras internacionais e as regras nacionais, né? Então, para a gente entender as medidas que fazem parte da quadra. A quadra de jogo é dividida em duas metades, né? Uma linha intermediária e os pontos médios das duas linhas laterais, tá? Então, essa é a divisão que dá para a gente ver no detalhe o desenho da quadra com todas as suas dimensões. É claro que a gente vai ter algumas regrazinhas que são importantes, né? O comprimento da linha lateral deve ser de 25 metros no mínimo a 40 metros no máximo, 42 metros no máximo, tá? Enquanto que a largura ela deve ser 16 metros no mínimo e 25 metros no máximo, né? Isso para quadras de jogos internacionais, essas dimensões, elas são alinhadas também pela FIFA. É, nas linhas laterais, 36, 38 por 42 e na linha de gol, 20 por 25, tá? Para as regras internacionais. E aí, a quadra de jogo também ela deve determinar o comprimento da linha de meta e da linha de lateral dentro dos requisitos de cima, né? A gente já mostrou aqui para vocês. A área de pênalti, ela deve ser uma área ou duas linhas imaginárias de 6 metros para poder definir o que é pênalti. Então, 6 metros nessa linha. Às vezes a quadra tem uma dimensão menor e precisa se colocar 5, 6 metros para que seja cobrado pênalti. Deve ter a marca dos 10 metros definida para as cobranças de tiro livre sem barreira, né? Sem barreira. Então, 10 metros, às vezes, quando se faz a marcação, não se faz corretamente. É preciso marcar bem esses 10 metros para quando for falta, tiro livre direto, sem barreiras. As zonas de substituições também devem estar marcadas na quadra. A entrada e saída dos jogadores. Então, quando o jogador sai e outro entra, é feita a substituição. Se o jogador entra antes, essa substituição não é válida. Então, o árbitro deve parar o jogo, voltar e advertir os jogadores. Né? Quando essa substituição é feita fora da zona de substituição, então há uma incorreção. Então, o árbitro deve parar o jogo e fazer a correção, aplicando os cartões necessários, certo? A área de tiro de canto, muitas vezes aparece essa dúvida, um quarto de círculo, tá? Com 25 centímetros. Qual a medida? 25 centímetros, é claro, e é fácil de você aplicar dentro da quadra. 25, às vezes, quando você encontra uma quadra sem marcação, aí pode colocar dentro da quadra, você tem que fazer uma linha imaginária, né, de 25 centímetros para que possa ser validado a cobrança. Né? E as linhas que marcam a quadra, elas também têm uma medida. Né? Essa medida deve ser de 8 centímetros de largura, para que você pode definir se foi bola dentro, se foi bola fora, se saiu ou se não saiu, tá? A área técnica, que é o ponto número 8 aqui, ela possui uma área designada para a comissão técnica. É importante que essa área técnica seja respeitada. Pode diferir até? Pode, depende do local, da quadra que você está sendo utilizado, certo? Mas é importante que essa área deve ser apenas 1 metro de cada lado da área designada
para sentar e para frente até uma distância de 75 centímetros da linha lateral. Então, existe o banco de reservas e a área técnica com 1 metro, tá? Para não ficar desorganizado, e deve ter uma distância mínima de 75 centímetros da quadra. Ok? Então, falando de quadra de jogo, né? A regra número 1. Ainda é importante lembrar que as metas, né, onde o goleiro atua, dentro ou da quadra, o centro de cada linha de meta, né? E a distância, o tamanho, né, entre essa meta deve ser 3 metros entre os postes, né, os postes laterais, e a distância da borda inferior da barra transversal deve ser de 2 metros. Tá? Então, 3 metros, mais os 8 centímetros da trave, né? 2 metros, mais os 8 centímetros de pressão. Essa é a medida correta da baliza. A quadra de jogo, ela ainda pode ter os postes e as barras transversais, deve ser uma cor diferente da quadra de jogo. Ou seja, geralmente a gente vai encontrar os postes e travessões na cor branca. Né? Às vezes você pode encontrar a trave de handball, por exemplo, que ela é xadrez, né? Diferente as cores, é quadrada e tal. Mas as do futsal elas devem ser geralmente diferentes daquilo que é o piso, por exemplo, divergindo da área de jogo. E as redes que devem ser colocadas, tá? É importante lembrar que a rede também a questão da trave portátil, né? Você já viu, né? A questão de mudança, desde que ela atenda esses requisitos também, elas podem ali fazer parte da quadra de jogo sem nenhum problema. Questão da meta, é importante sempre colocar cima na linha correta, tá? Para evitar, né? Aquela dúvida se foi gol marcado, porque às vezes tem um VAR, às vezes não tem. Nos jogos mais comuns não tem VAR, né? Por exemplo, nos jogos mais importantes sim tem VAR, mas é importante a gente saber isso com relação à quadra de jogo. Então, essa era a lei número 1, regra número 1, que fala da quadra de jogo. No próximo vídeo vamos falar da bola. Espero que vocês também gostem aí desse vídeo falando de bola e acompanhem com a gente aqui no canal, beleza? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.